Jean-Claude Van Damme é um ator e artista marcial que se tornou um fenômeno dos filmes de ação. Seus filmes arrecadaram mais de 1 bilhão em todo o mundo e até poucos dias atrás a superestrela de 64 anos manteve uma imagem impecável. Mas agora a máscara caiu e Van Damme está sendo acusado de tráfico humano. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do Na Mira de Casos Criminais, em um escândalo bombástico que acabou de acontecer e eu trouxe as informações mais quentes para vocês. Lembrando que eu produzo muito material de qualidade, séries, sagas, minisséries, investigações especiais exclusivas. Se você for na página inicial, vai encontrar as playlists sagas, todas extremamente organizadas, esperando por você. E nesse momento eu gostaria de passar um recado muito especial, confira. Galera, se você quer aprender inglês de verdade, preste atenção nessa dica. Conheçam a Keto Educações. Lá você pode ter aula individual com um teacher só para você ou montar a sua turminha com até 4 amigos. Já pensou em estudar inglês com seu best friend? E o melhor, a metodologia deles é totalmente adaptativa. Cada pessoa aprende de um jeito e a Keto respeita isso. Por isso, eles identificaram mais de 11 formas de aprendizado e você ainda pode aprender vocabulário específico para o seu trabalho ou hobby. Tudo isso online, com professores incríveis, de segunda a sábado, das 6 da manhã até 10 da noite. É flexibilidade total. E olha só, a Keto não é só uma plataforma, é uma escola de verdade, com atendimento humanizado, secretaria e nada de enrolação na matrícula. E no final do curso, nada de certificado genérico. Você sai com um certificado de proficiência que prova de verdade o nível que você alcançou. E olha só, eu mesmo tive a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho deles, experimentando respeito com o cliente, agilidade no atendimento e até fazendo uma das excelentes aulas experimentais deles. Sinceramente, eu fiquei apaixonado pela estrutura, porque esse tipo de atenção é muito pertinente para quem sente que precisa de um professor, um contato mais humano, de alguém que vai desenvolver com você o seu vocabulário. E agora, durante o mês de abril, eles estão com uma baita promoção, onde alunos que se matricularem por meio do meu canal recebem desconto na mensalidade e material gratuito. Se você quiser experimentar antes, eles oferecem uma aula experimental grátis. Então você corre para conhecer a Keto, é só clicar no formulário, você encontra na descrição do vídeo ou no link fixado no primeiro comentário. O inglês que você merece está te esperando. Bom, vamos lá, eu vou apresentar para vocês as informações que se tem sobre o caso, porque é muito recente, o processo acabou de ser aberto. Uma queixa criminal foi registrada na Diretoria Romena de Investigação do Crime Organizado e Terrorismo, que é a sigla DIICOT, contra o ator Jean-Claude Van Damme, por supostamente ter relações íntimas físicas com mulheres romenas que estavam sendo traficadas pelo grupo de Morel Boleia. Os eventos teriam ocorrido em Cannes e o ator teria recebido as mulheres romenas como um presente e sabia que elas eram vítimas de uma rede de traficantes. Tudo veio à tona depois que uma das jovens traficadas contou aos promotores o que ela passou. Ele é acusado de ter relações com 5 mulheres romenas que estavam em estado de vulnerabilidade com suspeita de que foram exploradas nos termos do artigo 182 do Código Penal. O processo criminal foi aberto pelo DIICOT depois que uma das jovens testemunhou o momento em Cannes quando o Van Damme teria recebido ela e as outras garotas. Seja como for, a agência suspeita que esta seja uma rede de tráfico de menores e pessoas lideradas por Morel Boleia. As autoridades disseram que esse caso é ultrajante e que não é novo para os ministérios públicos da Romênia. E aí, das declarações dadas em um caso de tráfico de menores e tráfico de pessoas que começou com as investigações desde 2020, uma das vítimas é a mesma testemunha que se referiu a Casta Morelli e um suposto guri de Iasse que supostamente violou intimamente dezenas de menores, mesmo quando eles foram apresentados como modelos fotográficos. Adrian Cowles observou a antena de 3 que o incidente faz parte de uma investigação maior sobre tráfico de pessoas e tráfico de menores que começou em 2020 pelo Ministério Público da Romênia.
Quanto ao que acontece a seguir, o Tribunal Superior de Cassação da França, onde Cannes está localizada, deve autorizar processos criminais e os suspeitos identificados no caso serão convocados à Romênia para prestar depoimentos, segundo a Antena 3, um canal de TV local. Não se tem mais informações até o momento, mas eu decidi pesquisar e ver um pouco como funciona especificamente esses desdobramentos horrorosos na Romênia. E enquanto eu fazia essa checagem, eu descobri um relatório da filial romena da ONG Justiça e Care, que mostra que a escala do fenômeno de tráfico de menores é subestimada pelas autoridades e que a exploração íntima, principalmente de meninas, continua sendo a principal forma de tráfico. O estudo, baseado em pesquisa de campo e entrevistas com especialistas de 3 condados, revelou um fenômeno persistente e insuficientemente documentado. Dados oficiais da Agência Nacional contra o Tráfico de Pessoas refletem apenas uma pequena parcela dos casos reais do tráfico de menores. E aí o mesmo relatório mostra que a maioria das vítimas, cerca de 85%, são meninas de 14 a 17 anos, mas que há um aumento significativo nos casos de meninos sendo explorados, especialmente por meio de plataformas online. Aí a gente tem, por exemplo, a conscientização que permanece muito baixa, e aí as comunidades infantis não reconhecem os perigos do tráfico e a falta de confiança nas instituições estatais afeta a denúncia de casos. E aí, de acordo com um relatório, 62% dos casos de tráfico de menores na Romênia se originam das áreas rurais. Aí tem o nome de 2 cidades que eu nem sei pronunciar, que são condados com o maior número de vítimas identificadas nos últimos 5 anos, ou seja, 114 e 117 casos respectivamente. E o relatório destacou que os fatores de vulnerabilidade são múltiplos e interconectados. Aí a gente tem pobreza, acesso descontrolado às mídias sociais, a normalização da violência, da exploração física e a comunidade, ou comunidades, e a falta de educação adequada, que são os principais riscos que expõem os menores ao tráfico e à exploração. Aí vilageiros pequenos e cidades são o epicentro da vulnerabilidade no tráfico de menores. Nessas comunidades tem muita pobreza e a falta de oportunidades e o isolamento geográfico criam um terreno fértil para esse recrutamento de vítimas. A Romênia tem uma das maiores taxas de abandono escolar da União Europeia, cerca de 15,6% em 2022, e aí os menores que abandonam a escola se tornam alvos fáceis para traficantes. Madalina Tusa, que é diretora nacional de Justiça e Cuidados da Romênia, disse que frequentemente o tráfico não começa com sequestro, mas como promessa de trabalho, educação ou relacionamento romântico. As famílias são desinformadas ou cúmplices e a ausência de mecanismos de proteção local torna as vítimas quase invisíveis. Por outro lado, as autoridades locais não são apoiadas e não têm acesso à informação, e recursos ou mecanismos de prevenção também são escassos. E aí, as escolas rurais têm, em média, um orientador escolar para mais de 900 alunos e o acesso a serviços de proteção é limitado. Então, embora a Romênia tenha adotado recentemente mudanças legislativas essenciais, a falta de juízes especializados, a longa duração dos julgamentos, mais os recursos limitados e a ausência de ferramentas de identificação, fora a intervenção e encaminhamento no nível comunitário, dificultam os esforços para combater o fenômeno, de acordo com... Aí nessa investigação eu encontrei uma história chocante, também vinculada à Europa, que vocês vão ouvir agora. Porque todos os anos, milhares de mulheres são traficadas para cidades europeias e colocadas para trabalhar se envolvendo fisicamente com homens. E aí tem a Jewa, que é uma jovem nigeriana que esperava se tornar cuidadora e conseguiu escapar graças a 2 encontros casuais. E tudo começou assim. A Jewa viu luz, porque geralmente é muito escuro de onde ela vem, porque não há eletricidade. E aí, quando ela chegou, tudo estava piscando, era muito bonito, e foi assim que ela descreveu a sua chegada à Dinamarca. E ela estava agradecendo a Deus pela oportunidade de estar nesse país, etc. E ela estava muito ansiosa para começar a trabalhar, porque ela pegou um voo da Nigéria pensando que iria atuar com idosos. E pessoas que são traficadas passam pela Líbia e geralmente pegam ônibus e barcos, mas isso foi tão bem organizado que não foi nem um pouco suspeito. A Organização Internacional para as Migrações estimou que 80% das mulheres nigerianas que viajam por terra e tentam cruzar o Mediterrâneo são traficadas para o comércio íntimo europeu. E a Jewa sabia
de mulheres que sofreram esse destino depois de fazer a perigosa jornada. E então, quando a sua viagem começou no aeroporto de Lagos, ela ficou tranquila. E aí, em Copenhague, ela foi recebida por uma mulher nigeriana que a levou no dia seguinte para Vesterbro, o distrito da Luz Vermelha de Copenhague, e ela estava procurando algum tipo de hospital. A Jewel sabia de mulheres que sofriam esse destino depois de fazer a perigosa jornada. Então, quando a sua viagem começou no aeroporto de Lagos, ela logo ficou tranquila. Aí, em Copenhague, ela foi recebida por uma mulher nigeriana que a levou no dia seguinte para Vesterbro, o distrito da Luz Vermelha de Copenhague e tal. E ela estava procurando algum tipo de hospital. E eles caminharam pelas ruas por um tempo, enquanto a Jewel era instruída a prestar atenção ao redor. E aí, a mulher lançou uma bomba. Ela disse, é aqui que você vai trabalhar. E aí, ela olhou em volta para ver se ela estava apontando para um prédio que ela não tinha notado. Mas não, ela não quis dizer para onde elas estavam andando. Foi quando a mulher olhou para ela e disse assim, você vai ser uma garota de programa. E era ali que ela estaria caçando clientes. Então, a Dinamarca inteira desabou sobre ela. Aí a Jewel teve um encontro fortuito naquela noite, que mais tarde seria importante. A Michelle Midwater, de Hope Now, uma ONG que apoia pessoas traficadas na Dinamarca, viu a mulher pequena e tímida, de 20 e poucos anos, e deu a ela um cartão com o número de contato. E aí a chefe nigeriana da Jewel, a sua madame, disse a ela para não confiar uma bicicleta àquela mulher inglesa. E aí, então, ela rapidamente encontrou para Jewel seu primeiro cliente. O homem deu a ela 4.000 coroas, que é 400 euros e 620 dólares, para levá-la para sua casa. E então, a madame simplesmente foi embora. E aí, o cara levou a Jewel pelo que pareceu uma eternidade. Ela não falava a língua na época, não tinha ideia do que ele estava dizendo. E eles tiveram que usar o Google Translate para se comunicar. Foi assustador. Nos meses seguintes, vender o corpo não se tornou mais fácil para Jewel. Ela não era boa nisso, ela era muito tímida, estava sempre no canto, mas ela sempre era encontrada, porque os frequentadores sabiam quando uma pessoa nova chega e eles queriam um pedaço dessa pessoa nova. Nos números mais recentes divulgados pela União Europeia, mais de 14.000 vítimas de tráfico foram registradas em 2017/2018, mas isso é apenas a ponta do iceberg, porque representam apenas casos identificados. Metade era de fora da União Europeia, com a Nigéria entre as 5 principais nacionalidades. E a exploração íntima continua sendo o principal objetivo do tráfico, de acordo com a Comissão Europeia. E aí, em um único ano, as receitas criminosas derivadas dele são estimadas em impressionantes 14 bilhões de euros, o que basicamente seriam 16 bilhões de dólares. E as mulheres que ganham esse dinheiro são informadas de que devem aos traficantes grandes somas em viagens e acomodações. E Signe Plumbesch, pesquisadora sênior do Departamento de Imigração do Instituto de Estudos Internacionais, disse assim que elas são endividadas porque os nigerianos são na verdade, são um dos grupos de trabalhos físicos migrantes com a maior dívida, que pode estar entre 10 mil e 60 mil euros. E quando você tem esse tipo de dívida, precisa ganhar muito dinheiro rápido. E se você não tem documento que lhe permita trabalhar, a maneira mais rápida de ganhar dinheiro é se envolvendo na indústria da noite. Os traficantes da Jewel disseram que ela teria que pagar 42 mil euros em parcelas regulares. E aí, para reforçar seu ponto, eles a convocaram para uma reunião assustadora em um cemitério um dia antes dela voar para fora da Nigéria. Ela foi forçada a fazer um juramento de que pagaria o dinheiro, não importa o que acontecesse, que não revelaria quem a traficara. E se ela fizesse isso, muitas coisas ruins aconteceriam com ela e com sua família. Foi ameaçada. Aí, quando a Jewel chegou à Dinamarca, os traficantes ameaçaram sua família na Nigéria. E as pessoas simplesmente entravam na casa e queriam que a avó dela falasse com ela sobre não ter nenhuma ideia sobre denunciá-los à polícia ou não pagar. Então, toda vez que ela ligava para a avó sempre estava chorando no telefone e lembrando que ela tinha feito esse acordo com as pessoas e que ela tinha que pagar a eles ou algo aconteceria com ambas. Então, ela estava sob imensa pressão e não sentiu que poderia discriminar os clientes que atendia dentro e entre os carros estacionados nas ruas de
Vestebro ou em suas casas. E ela não podia dizer não, ela tinha que dizer sim, porque havia mais ou menos 10 ou 15 mulheres olhando para o mesmo cara querendo ganhar algum dinheiro naquela noite. Só que ir com o cliente até a sua casa podia ser extremamente arriscado. Teve uma noite, ela foi para casa com um cara que pediu para ela entrar na banheira. E aí ela pensou, ok, ele quer que eu limpe algo. Aí, de repente, ele saiu e voltou com 2 baldes de gelo. E ele começou a despejar o gelo nela, na banheira. E ela estava lá completamente sem roupa e era inverno. E dependendo do dia ou da noite, grupos de homens muitas vezes instáveis em seus pés devido aos efeitos do álcool rondavam para cima e para baixo. Então, as mulheres que se vendem ali, a maioria delas da Nigéria e da Europa Ocidental, estão com cabelo e maquiagem imaculados e vestidas com roupas de ginástica confortáveis e justas. E elas usam tênis para que, sabe, se acontecer alguma coisa, elas consigam correr. Então, não há nenhuma roupa chamativa, provocante, e há poucos pares de saltos altos. Michelle Mauer, que apoia garotas de programa estrangeiras na Dinamarca há mais de uma década, ainda faz rondas ali, dando seu cartão para mulheres como a Jewel, oferecendo ajuda e aconselhamento. E ela estava muito ciente de quão perigosa era a vida nas ruas, porque ela se lembrou de vários incidentes violentos em um dos hotéis do distrito. Ela disse que houve várias violações e teve um momento em que uma mulher saiu correndo com sangue por todo o corpo. Nos fins de semana, ONGs dinamarquesas oferecem serviços para as mulheres que vendem, né, o corpo, e uma delas, a Raiden International, tem um café onde elas podem descansar, se recuperar e fazer um lanche entre os clientes. E aí, em uma das ruas laterais, um grupo de voluntários organizava uma iniciativa de redução de danos como nenhum outro. E é chamado Reed Van, porque é isso que ele é, um veículo com uma cama na parte de trás iluminada por luzes de fada, suprimento pronto de preservativos e lenços umedecidos. E aí era um espaço privado onde as garotas de programa podiam levar um cliente em vez de ir a um lugar potencialmente seguro. E aí, durante a noite, um fluxo constante de mulheres chegava com homens a reboque para usar as instalações da van, enquanto os voluntários ficavam a uma distância respeitosa, mas perto o suficiente para ouvir se a mulher estava com problemas. E a van podia ser usada até 28 vezes em um turno de 4 horas. E uma das voluntárias da Reed Van era Signe Plumage, uma pesquisadora acadêmica, que disse assim, que aquelas mulheres tinham um problema que estavam tentando resolver: dívida, pobreza, família, filhos, e elas precisavam trabalhar. Então, tinham que vender o corpo, quer gostassem ou não. E eles ofereciam esse espaço seguro para elas enquanto faziam o que fariam de qualquer maneira. A maioria das mulheres não venderia o corpo se não precisasse, ela disse, e que as pessoas podiam até ter essas ideias morais sobre o que é bom para elas, mas que, de qualquer maneira, as mulheres precisam de dinheiro. Agora, o interessante é que tanto trabalhar com esse serviço de comprar e vender serviços físicos na Dinamarca não é legal, mas você precisa de uma autorização de trabalho. O status migratório precário de muitas das mulheres que vendem o corpo em Copenhague as torna mais vulneráveis e a denunciar qualquer excesso ou violência contra elas à polícia. E a política da Dinamarca é deportar migrantes irregulares. Então, mesmo que as mulheres sejam identificadas como vítimas de tráfico humano, espera-se que retornem aos seus países de origem após um curto período em uma casa segura, patrocinada pelo governo. Então, após 4 meses nas ruas, desesperada, deprimida e tentada tirar a própria vida, a Jewel também estava relutante em denunciar as autoridades, porque ela ainda tinha uma dívida enorme e temia por sua segurança e pela sua família na Nigéria. Então a sua vida mudou, como um conto de fadas. A Jewel conheceu um dinamarquês e se apaixonou. No primeiro encontro, depois de uma refeição romântica, ela contou tudo a ele. E ela disse que esse é um fardo que ele teve que carregar, porque os dois acabaram casando. Ela parou de trabalhar nas ruas, ele ajudou a fazer seus pagamentos semanais para a patroa, mas o casal precisava de conselhos, e a Jewel conhecia alguém que pudesse ajudá-los, que foi inclusive o que o marido perguntou a ela. E aí ela se lembrou do cartão que ela guardou da Michelle Mauer, que lhe tinha lhe dado lá naquela primeira noite em que ela acabou tendo que trabalhar em Vestebro. E aí a Michelle aconselhou a Jewel a confrontar seus demônios e lhe deu confiança para parar de pagar sua cafetina.
Infelizmente, não houve repercussões violentas para ela ou para sua família, talvez porque seu traficante não pertencesse a uma grande rede de criminosos transnacionais. Agora, Jewel está aguardando o resultado da sua solicitação para permanecer na Dinamarca, e enquanto isso, seu dinamarquês se tornou fluente e ela teve um bebê. A Jewel, a Michelle... Aí a Jewel e a Michelle se tornaram amigas firmes, e quando a Jewel se casou, a funcionária da ONG, a Michelle, que a levou até o altar. E ela disse que isso foi um grande orgulho, e a Jewel disse que espera um dia cursar administração, e ela também quer fazer trabalho voluntário ajudando mulheres nas ruas. Pouco antes do lockdown, a Michelle Maurer, que é uma ex-atriz, encorajou a Jewel a desenvolver uma peça, a história de uma mulher traficada, e apresentá-las para um público em Copenhague. A Jewel a chamou de The Only Way Oh It's Drug, e ela disse que isso foi terapia, porque ela estava fazendo o show e estava meio que fora do seu corpo, e era como se fosse parte da plateia, e ela ficou muito tocada pelo que viu. E ela disse, sabe, não é apenas uma história, é a realidade das pessoas. É muito interessante quando a gente analisa, porque eu já fiz vários casos de tráfico aqui no canal, eu tenho outros que estão gravados que ainda não foram ao ar, trouxe a doutora Sandra, que é especialista em casos de tráfico humano, resgata vítimas, etc. E nós já vimos diversas realidades, então tem as realidades de como isso se manifesta nos Estados Unidos, né? Tem um pouco em Londres e tal, e agora olhando para essa perspectiva, na Dinamarca, que eu nunca fiz nenhum caso que sequer passasse por lá. A única coisa familiar nesse caso para mim era esse Copenhague, porque eu lembrei de um filme que eu assisti uma vez, que se passa na Primeira ou Segunda Guerra Mundial, não sei, mas era uma dessas duas guerras. E aí eles falavam Copenhague para lá e para cá, Copenhague, Copenhague, Copenhague. E aí eu falava, gente do céu, que nome bonito. A única coisa que realmente marcou para mim ali. Só que eu confesso para vocês que eu achei assim bem diferente algumas coisas aqui. Me pareceu, então, que ela tinha muito mais liberdade, né? Diferente daqueles casos de tráfico que a pessoa meio que fica presa, né? É porque também a gente espera muito, assim, que a doutora Sandra falou em um dos episódios que ela esteve aqui, que a maior parte das pessoas, quando pensa sobre tráfico humano, imagina uma vítima presa no porão com um pão e um copo d'água e a pessoa toda acorrentada e etc. Embora eu já ouvi casos de tráfico humano que o regime das vítimas é bem fechado, elas só podem sair à noite, durante o dia ficam trancadas e tal, e aqui, pelo que me pareceu, havia uma liberdade, mais de ir e vir, e a ameaça estava toda em, você tem que pagar, ou então algo vai acontecer com você e com a sua família. Só que, infelizmente, a realidade ela é horrorosa quando a gente olha para esses números, para a quantidade de vítimas, para como esse mercado continua a crescer, o que, especificamente, me dá uma conclusão que existem grandes financiamentos obscuros por trás, porque, sabe, é muito dinheiro, e esse dinheiro está parando na mão de quantas pessoas, porque, sabe, é surreal ver que isso cresce, 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 e parece que está tomando o espaço, daqui a pouco as pessoas vão ser traficadas no Congresso, porque ninguém faz absolutamente quase que nada. E aí, quando a gente olha para o caso do Van Damme, te chama muita atenção como um homem que tem tanto dinheiro, eu olhei aqui, ele tem fortunas, e ele poderia escolher, né, garotas em outras condições. Sabemos, né, que existem muitas pessoas que estão vendendo corpo e não estão sendo traficadas, e especificamente ele não teve moral suficiente para recusar as meninas, o que tecnicamente não deixa de ser uma violação, né, aquela palavra com EST que eu não posso falar aqui por causa da plataforma. Já é errado você se envolver com uma garota de programa. Agora, você se envolver com uma vítima de tráfico é o cúmulo da depravação, do desrespeito e da falta de dignidade. Então ele chegou a essa altura da vida com tanto dinheiro, com uma fama tão lendária, com uma carreira tão sólida, não apenas em atuação, mas quando eu estava pesquisando sobre ele para fazer o caso, eu vi que ele fez corridas, artes marciais, tanta coisa, que na verdade, né, significam apenas uma parte de sua vida, porque sabe-se lá quanto tempo ele não se envolve com meninas nessas condições. Acho que eu já vi uns 3 filmes dele, porque eu me lembro do rosto dele quando era menor, e eu tenho um nome de um filme que eu nunca esqueci, que eu assisti
quando eu era bem pequeno, chamado Golpe Fulminante, que eu acho que a história se passava na China. Eu sei que o filme não era rodado ou não se passava nos Estados Unidos. Mas eu lembro que pelo filme, né, a postura dele, a presença dele, dava a impressão de um tipo de herói. Acho que nas últimas 2 décadas, ele, pelo que eu entendi, ele estava com uma carreira no cinema mais contida, mais reservada, sem grandes sucessos. Então, apesar do público não reencontrá-lo mais frequentemente em grandes sucessos, a memória sólida que se tinha construído na mente dos telespectadores, das pessoas, dos seus fãs, ficou anexada aos heróis dos filmes de ação que ele representou. Quando se trata de marca que tem um grande alcance, dizem que você é o seu maior sucesso. Então, ou você é aquele personagem que mais chegou ao público, ou você é o cantor da música que mais tocou na rádio, o autor da obra que foi mais lido pelo público. E aí agora, dessa vez, ele vai ficar conhecido como um grande ator que terminou a carreira da maneira mais nojenta possível, no meio de um grande escândalo de tráfico humano. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser. É enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!